seriedade no estudo. Estamos aqui com a galera aqui pra gente fazer um estudo, ó. Povo bonito, dá um oi aí. Salve. E o Rodrigo que vai comandar o estudo hoje, né? Então já vou deixar aqui. Bora. E eu, né? Eu tenho que aparecer, né? Vamos orar, gente? Então, vamos fechar os olhos, vamos orar. Oramos a Ti, querido Deus, agradecidos por nos reunir. Obrigado por esse momento de estudo, esse momento de amizade, de conversa. Oramos para que fale conosco, nos oriente acerca do assunto que vamos tratar, da pandemia do coronavírus, nos ajudando a compreender o nosso papel enquanto cristãos em meio a essa pandemia e nos ajudando, nos fazendo alertas quanto ao risco que corremos e a nossa responsabilidade. Perdoe os nossos pecados e abençoe o estudo que faremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira parte ela é baseada em um documento que o Rodrigo Silva mencionou em um dos vídeos dele. Rodrigo Silva, todo mundo sabe, né? Quem é? E aí eu fui atrás desse documento, dei uma estudada e tirei algumas coisas importantes aí. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, a sigla, vocês sabem o que significa a sigla Covid-19? Eu aprendi esses dias com a... Era o lugar, né? O lugar, alguma coisa. O lugar? O lugar. Eles mesclaram. Era o lugar. O coração da vida, né? Não. Sei lá. O que é? Vocês sabem? Eu acho Você disse que aprendeu, José? Então pode falar, Bruna. Fala. Eu acho que as duas primeiras são de corona, não é? Isso. Corona, Vírus vírus e o ano de 2019. e o D. O de 2019. 2019, ótimo. 2019. Então, coronavírus, doença. Nossa, nada a ver. Bateu perto, foi próximo. E 19, né? Porque surgiu em 2019. Beleza? Você vai ficar tirando a atenção das pessoas? Não, pô. Então tá bom. Olha lá, por isso você não aprende, você fica conversando. Não, mas eu acertei. Não, acertou mais ou menos. Só o D, né? 9,5. Tá bom. Passa de ano. Agora essa altura, né? Tirar 10. Beleza? Coronavírus doença, 19 que surgiu em 2019. Essa sigla vocês já ouviram? SARS-CoV? Alguns sim, outros não. Não, o jornal vira e mexe fala SARS-CoV, SARS-CoV. Não. Isso aqui eu vou deixar para Vitória. Eu? Você e o Thiago vão falar. Olha lá, essa é a sigla. Lê aí pra gente. Vai, Duolingo. Pô, mano, nem consegui ler. Vai Duolingo. Os caras estão no Duolingo, tem que manjar. Não é não? Eu falando, não vou falar em alemão, tá Não, em inglês já está o nível suficiente de dificuldade. A tradução seria, né, síndrome respiratória aguda grave. Nunca ouviram isso, nem no jornal, nada? Síndrome respiratória aguda grave. Síndrome, os caras falam toda hora. Como que é, Vitória? Eu não sei, mas... Silvery Isso aí. Acute Respiratory Syndrome. Beleza? É que eu vi no Google antes. Fui lá no tradutor, Ficou todo mundo aqui, caramba. ouvindo. Aí falei bonito. Aí ficou a vozinha. Severia Seria síndrome respiratória aguda grave do coronavírus. Beleza? Prestem bastante atenção a partir de agora. Antes do surgimento do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, em 2003, apenas 12 outros coronavírus animais ou humanos eram conhecidos. Então vocês sabiam disso? Que desde 2003 tinha sido identificada já essa doença? Não de 2003, mas sabia que já tinha. 2003, a coisa é antiga. Não é? A vigilância de coronavírus em muitas espécies animais aumentou o número na lista de coronavírus para pelo menos 36. Então o que acontece? Eles só tinham identificado 12 outros coronavírus antes. Em 2003, pesquisando, descobriram pelo menos mais 36 novos. Isso aqui tem muito mais, na verdade, né? Tipos de coronavírus. Né? Então a gente às vezes pensa que o coronavírus apareceu agora, é um tipo de vírus, são vários. Tá bem? Além das mutações que passam, enfim. As descobertas de que os morcegos ferradura são um reservatório natural do vírus SARS-CoV e que as civetas... Vocês já viram alguma civeta na vida? Sim, que isso.
Não? Já já mostro a imagem para vocês. São anfitrião da amplificação. Destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas e mercados úmidos. Sabe o que é mercado úmido? Um mercado molhado. Que não está seco. Né? Mercado úmido é que trabalha com animais vivos. Tá? Que podem servir como fonte e centros de amplificação para infecções emergentes. Então, resumindo, está dizendo que esses animais, o morcego ferradura e a civeta, eles eram vendidos em mercados úmidos e que esses tipos de animais, nesse caso, colocou esses dois porque eles são reservatório e é da onde surge o coronavírus, né? Por isso que destacou esses dois. Então, isso pode ser um centro de amplificação para infecções. Tá bem? Aqui apresento os indivíduos, né? Morcego ferradura. Vocês tinham um dom de comer? Não. Não sei, né? Se a gente fosse chinês, talvez, né? Mas é isso aqui, o morcego ferradura e a civeta. Esse aqui é um bicho desse tamanho, assim, um mamífero. E eles ficam numas gaiolas apertadas, que tipo, só cabe ele assim, ele fica encolhido e mal se mexe. Aí o animal fica estressado, tudo mais. E tipo assim, o negócio é nojento, assim. Tudo, aí eles fazem, né? Defecam, urinam, aí fica tudo sujo, aí os caras pegam, aí uma galera passando, um monte de bicho, tudo em gaiola, o negócio é nojento. Aí pega ali e come o bicho. Né? Bom, vamos lá. O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave é um novo vírus que causou a primeira grande pandemia do novo milênio. Você sabia que teve uma pandemia no começo de 2000? Pois é. Nenhum de nós aqui, principalmente nós ocidentais, sabíamos, né? O rápido crescimento econômico no sul da China levou uma demanda crescente por proteínas animais, incluindo as proteínas, né, de animais de caça exóticos como civetas. Tá falando mais ou menos assim, como cresceu muito a galera lá na China, então eles têm que arranjar comida pro pessoal. Né? Então, todo tipo de proteína era válido, inclusive de animais selvagens. Um grande número e variedades desses mamíferos selvagens de caça em gaiolas superlotadas e a falta de medidas de biossegurança em mercados úmidos permitiram o salto desse novo vírus de animais para humanos. Né? Então, assim, no meio da natureza deve ter um monte de tipos de doenças, só que no normal a gente não fica comendo os bichos, né? Você já comeu alguma sopa de elefante? Né? Churrasco de hiena? Talvez a gente ficasse doente se comesse esses bichos, né? Mas daí na China, muita gente, então eles começaram a comer vários tipos de animais diferentes. Sua capacidade de transmissão de humano para humano, a falta de conscientização no controle de infecções hospitalares e viagens aéreas internacionais facilitaram a rápida disseminação global desse agente. Que é o que hoje a gente já está cansado de saber a essa altura, né, da pandemia. A gente sabe que começou na China, hoje está no mundo todo, né? E pelo menos alguém conhece, né? Todos vocês conhecem algum caso de alguém perto, sei lá, um parente, alguém de serviço, alguma coisa da escola, né, que acabou infectado. O impacto agudo e dramático nos sistemas de saúde, economias e sociedades dos países afetados em apenas alguns meses no início de 2003 foi incomparável desde a última praga. Então, assim, em 2003, vários países foram afetados. É que como não, tratando-se de China, eles não divulgam, e como não chegou para o lado de cá do oceano, né, então a gente nem sabia disso. Mas em 2003 teve uma pandemia. Tá? Daqui a pouco nós vamos aos números aqui dessa pandemia. O pequeno ressurgimento da SARS, né, ou seja, em 2003 ele ressurgiu, porque essa doença já existia. Até então eles tinham identificado cerca de 12 tipos dessa doença. Só que não tinha tido uma pandemia. Aí em 2003 teve a pandemia. Então, o pequeno ressurgimento da SARS no final de 2003, após a retomada do mercado de animais silvestres no sul da China, ou seja, isso aqui em algum momento tinha sido proibido, foi retomado e aí a doença retomou. E a recente descoberta de um vírus muito semelhante em morcegos ferradura, o morcego SARS-CoV, sugeriu que a SARS pode retornar se as condições forem adequadas para a introdução, mutação, amplificação e transmissão desse vírus perigoso. Olha que curioso, né? Em 2003, eles já falavam da possibilidade disso aqui voltar em uma escala muito maior. Final de 2003 já estava mais ou menos controlado. Tá? Só que eles falaram, olha, se não tomar cuidado, se voltar a comer esses animais, pode ser que ressurja o vírus. E olha o que aconteceu hoje, né? Mudou a realidade do mundo todo. A doença surgiu no fim de 2002, quando um surto de síndrome aguda de pneumonia atípica, né? Até então
incomum foi notado pela primeira vez na província de Guangdong. A vigilância retrospectiva revelou casos graves da doença em 5 cidades de Guangzhou, outro lugar, Guangzhou, né? Guangzhou, não, Guangzhou, durante um período de 2 meses. Então, em 2 meses foi identificado e, tipo, o negócio rapidinho expandiu. Ou seja, acho que todo mundo come isso aí, enfim, né? E quando fala sul da China, fazendas, é como se fosse um lugar tipo interior, que o pessoal cria, mata animais, enfim, né? O caso índice foi relatado em Foshan, uma cidade a 24 km de Guangzhou. Ó, então, surgiu lá em Guangzhou, 24 km de distância, foi relatado o primeiro caso índice, né, do Covid. O segundo caso envolveu um chefe que trabalhava em um restaurante. O paciente teve contato regular com animais de caça selvagens. Sua esposa, 2 irmãs e 7 funcionários do hospital que tiveram contato com ele também foram afetados. Então, assim, é rápido, né? Esse negócio da máscara, acredito que funciona bem. Então, assim, é rápido, né, o contágio. E também, assim, fala dessas pessoas, mas talvez tivessem comido algum animal infectado também, né? Mas é rapidinho a transmissão. Em 16 de novembro de 2002 até 9 de fevereiro de 2003, foram notificados um total de 305 casos na China continental, com 105 deles envolvendo profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? No mundo inteiro estão ficando bastante infectados. Sim. Esses tempos o Jebas e eu encontramos o Davi e o Daniel. Vocês sabem o que é? Sim. Aí o Daniel, ele ficou ruim, né? Ele pegou, falou que, nossa, sequelas são terríveis. Ele falou que ficou ruim mesmo, que assim, tava na cama, só de dobrar assim pra tentar falar, perdi o fôlego. Nossa. E quase morria de tanto tossir e não conseguia respirar, porque o negócio é ruim mesmo. E ele falou que depois de curado ainda ficou um tempão, com dor nas costas, dor nas pernas. O negócio dá umas sequelas assim, doidas, né? A pandemia devastadora começou em Hong Kong, né? Claro, aí quando chegou na capital, né, a doença, que nem aqui em São Paulo, né? Quando chegou aqui o negócio deu um boom, né? A pandemia devastadora começou em Hong Kong quando um professor de nefrologia, se eu não me engano, tem a ver com doença de rim, né? Profissionais que cuidam de doença de rim, de um hospital de ensino em Guangzhou, né? Ou seja, ele ensinava em um hospital lá na cidade que começou, que havia adquirido a doença de seus pacientes, chegou em Hong Kong em 21 de fevereiro de 2003. Em um dia ele transmitia a infecção para outras 16 pessoas no hotel onde residia. Era um novo coronavírus chamado SARS-CoV. Em um dia, no hotel que ele ficou, 16 pessoas ficaram infectadas. Imagine, em um dia, uma pessoa transmite para 16. Aí, no segundo, terceiro, Hong Kong. Assim de gente. Meu, rapidinho o negócio espalha. Durante a pandemia, olha que curioso, 8.096 casos, com 774 mortes, ocorreram em mais de 30 países e 5 continentes. Tá? Então, falando de 5 continentes, então teve gente que morreu aqui na América também, né? No continente americano, mas não ficamos sabendo. E, assim, casos que foram relatados, provavelmente morreu muito mais gente. Né? Mas, assim, antes de estudar isso aqui, eu não tinha ideia que em 2003 teve uma pandemia, né? Que nunca tinha ouvido falar de Covid, né? Enfim, sabe-se que os coronavírus sofrem recombinação genética, que pode levar a novos genótipos e surtos. O coronavírus que tem na China não é o mesmo que tem aqui no Brasil. Ele sofre, não é o mesmo, mas já sofreu uma recombinação genética. A presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Isso em 2003 eles já tinham falado, hein? Existe a possibilidade, é curioso, de reemergência da SARS e outros vírus novos de animais ou de laboratórios e, portanto, a necessidade de preparação não deve ser ignorada. Curioso que isso aqui foi produzido por cerca de 400 e poucos cientistas, mais de 200 chineses, que assinaram esse documento. Ou seja, a China sabia de todos os riscos. E várias pessoas no mundo, é que não foi divulgado. Tá bem? Mas olha, já falaram que era uma bomba relógio e que esse negócio de ficar comendo animais selvagens podia. Bom, aqui a fonte, tá vendo? Sociedade Americana de Microbiologia. Esse aqui, fala aí, Vitória. American Society for Microbiology. Isso, tá indo, tá melhor. Dá pra treinar ainda. Tá bem? E foi publicado em 2007 isso.
Tá bem? Então 2007 não tinha nenhum surto do vírus, né? Em 2003 já tinha sido falado, 2007 foi publicado e chegamos a 2020, né? Um monte de gente doente, né? A gente padecendo. De quem vocês acham que é a responsabilidade, então, por essa doença? China. Né? Mas será que nós adventistas, uma pergunta agora, pensem um pouquinho. Nós adventistas, será que temos alguma responsabilidade nisso? Sim. Em que sentido você acha? Em Levíticos, Deus já tinha instruído sobre tipos de alimentos que deveríamos ou não deveríamos comer. E desde a criação, na verdade, a gente como estudiosos da palavra de Deus, a gente tem que mostrar sempre a realidade que Deus escreveu. E na criação não fomos criados para comer esses tipos de alimentos, mas para ter uma alimentação saudável. Então, resumindo, a falta... Eles ficaram envergonhados. Então, pelo que você disse, talvez se nós vivêssemos mais a mensagem de saúde, Acredito que sim. talvez não tivesse chegado a uma pandemia mundial, porque muitas pessoas não comeriam. Tudo bem. Então vamos falar um pouco de alimentação cárnea? Eita. Vamos ver o que Deus ensina a respeito? O que vocês acham? Nós devemos ou não comer carne? Não? Só carne de porco, nenhum tipo de carne? Bom, vamos ver o que a Bíblia ensina, então, a respeito disso? Vamos? Não só a Bíblia, Espírito de Profecia, tá? Vamos lá. Qual foi a alimentação original instituída por Deus? É herbívoro o nome? Vamos lá? Bíblia. Vamos sim. Gênesis 1, 29. Vai lá, manda ver, pode ler. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Verso 30, Josué. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, não só o ser humano, mas os animais eram vegetarianos, né? Ninguém comia carne. Bem, então, pra gente, cereal, fruta, legume, né? Tudo que a terra produzia, para os animais, tudo que era mato, semente e tal, né? Interessante. Eles deviam comer. Isso aqui, sem novidade, né? Todo mundo sabe que Deus instituiu uma dieta vegana no princípio. Beleza. Vamos seguir. E quando foi que Deus permitiu que a carne fosse utilizada como alimento? Vamos lá, vamos às confirmações aí. Por enquanto, está bem tranquilo. Uma coisa. Pode falar. Deus colocou os animais na arca para salvar eles. Já mudou. Ó, Deus colocou os animais na arca para salvar eles, certo? Certo. Aí eles saíram da arca e foram comidos. Essa é a missa. Então, depende, né? Mas... Não, porque, lembra, animais foram colocados na arca, mas já existia a divisão de animais limpos e imundos. Quantos pares de animais imundos foram colocados? Um par. Um par. Isso é prova de que os animais imundos não foram comidos pelos descendentes de Noé, porque se tivesse comido não tinha acabado com a espécie. Só tinha um par, ainda que eles devam ter procriado, né, um ano e pouco dentro da arca, né? Eu fiz uma conta, uma vez deu 1 ano, 2 meses e 17 dias dentro da arca. Né? Porque eles falam, não, mas não foi 40 dias, só 40 dias que choveu. Só que eles ficaram ilhados e ficou mais de 1 ano vivendo com os bichos dentro da arca. E os animais, inclusive quando Noé saiu da arca, Deus falou para sacrificar animais. E eles sacrificaram animais limpos e comeram animais limpos. Aí tinham 7 pares de cada animal limpo. Né? Então é isso. Mas sua pergunta respondida? Ótimo. Vamos lá, Gênesis 9, 2 e 3. E intimidou, a câmera intimidou os caras. 9, 2, Tiago lê. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês.
os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Isso. Verso 3, como que é seu nome mesmo? Raíssa. A Raíssa. Vai lá, Raíssa. Verso 3. Tudo que se move e vive servo-a para alimento com. Vós dei a erva verde, tudo vós dou agora. Muito bem. Você vê que Deus não especifica aqui, mas ele já sabia de animais imundos e limpos, né? E sabia que não deviam comer animais imundos. Tá bem? Você vê que nessa ordem que Deus deu aqui, ordem não, permissão, né? Não foi uma ordem, vai lá e coma, não. Uma permissão. Agora também, como vocês comem erva verde, pode comer os animais, tá? Desde que sejam lá da categoria dos animais limpos. Mas você veja que no verso 2 aqui, parece que Deus queria restabelecer o pacto que ele tinha feito com Adão e Eva. Porque lembra que Adão e Eva deveriam ser os líderes de toda a criação, inclusive dos animais. E agora Deus fala praticamente a mesma coisa. Mesmo com o pecado, fala, vocês serão os líderes deste mundo. Né? Eu coloquei vocês para estarem, né, como cuidadores deste mundo. Tá bem? Os animais terão pavor de vocês, vocês vão dominar. Beleza? Então Deus permitiu por isso. Ok? Bom, mas aí vem uma pergunta. Deus poderia ter recriado as árvores e os vegetais, como ele fez na criação, a fim de que o homem continuasse vegetariano? Sim. Como que Deus fez lá nos 6 dias da criação? Surgia. Nasçam as árvores com fruto. Nascia. Nasça agora, né, os animais do campo. Ele não podia ter feito isso? Sim. Por que ele não fez? Acho que era para ensinar nós seres humanos a tomar de conta da terra que foi nos entregue. Não, mas... Por que ele... E o que isso tem a ver com comer... Não, tudo bem, ele ensina, mas assim, Adão e Eva não precisaram criar nada. Sim. E eles não iam aprender do mesmo jeito, com tudo já criado? Então não sei. Tentei, né? Foi uma teoria. Tirei meio, né, dessa vez? Pela tentativa, né? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho o que vocês acham. Por que Deus não fez isso? Não recriou do nada e permitiu que o homem comesse carne? Vamos à resposta? Porque não fez? Gênesis 6:3. Vamos começar a fazer algumas... ligar aqui alguns conceitos bíblicos agora. Vamos lá. Agora a Vitória que lê. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Muito bem. Até quantos anos os homens viviam aqui? Até esse período do dilúvio? Isso. 900 e poucos anos, né? Você lembra um homem que viveu mais registrado assim na Bíblia? E vocês lembram com quantos anos ele morreu? 936, não foi? Oi? 936. Mais. Foi em 1000, passou de 1000, não passou de Acho 1000. que Adão foi 935, se eu não me engano. Adão 930. 930, Adão. Dele foi 969. 969. Só dos 35 para os 69 já é uma carga. Imagina 969. Então assim, os homens viviam com a saúde que eles tinham na época, né? E acredito que com ainda algum resquício do que sobrou do Éden, né? Mais de 900 anos. Então Deus ele queria diminuir o tempo de vida com o homem, permitindo que ele comesse carne. É claro que assim, a princípio, mas tá, você está afirmando isso, mas com base em quê? Então nós vamos decorrer no estudo aqui, vamos entender se essa afirmação é verdadeira ou não. Um detalhe aqui desse verso 3 que a Vitória deu, os seus dias serão 120 anos. Mas teve gente que viveu mais de 120 depois disso? É claro que teve. Né? Vocês sabem o que significa esse negócio de 120 anos aqui? Não. Vocês lembram por quanto tempo Noé pregou? 120 anos. Então, na verdade, esses 120 anos não era ainda o limite de vida do homem. Mas Deus falou o seguinte, olha, eu ainda vou dar uma oportunidade de 120 anos para vocês se arrependerem de seus pecados. E foi o período que Noé pregou. Né? Nossa, obviamente agora. Caramba. Certo? Entretanto, Deus já tinha demonstrado aqui que o homem não viveria tanto mais. Tá bem? Bom, vamos ver uma prova bíblica disso? Vamos a alguns textos. Vamos primeiro para Gênesis 5:5. Aqui é só um exemplo.
Até o Jovair comentou agora. Aí o Júnior. 5:5, Júnior, pode ler. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Beleza? E aí se você olhar outros casos aí dos descendentes de Adão, todos eles viveram mais de 900 anos, 860 e pouco, uma coisa assim. Beleza? Beleza. Ó, de Adão até Noé, nós temos 9 gerações sem comer carne. Tá bem? Você pode ver isso aqui em Gênesis 5, de 3 a 29. Tá bem? 9 gerações sem comer carne não mudou o tempo de vida do homem. Tá bem? Tanto que o próprio Noé viveu mais de 900 anos. Ó, Gênesis 9, 29. Vamos ler aí. Posso ler? Sim. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Ou seja, viveu mais que Adão. Adão foi 930, Noé viveu mais. Então teve diferença na longevidade do homem? Nenhuma, porque alguns viveram até mais que Adão. Né? Então 900 e poucos anos era... 900, digamos que era a média aí do que os homens viviam. Né? Sempre um pouquinho mais. Eu acho que Noé foi o segundo que mais viveu, né? Cara, eu não sei. Eu não me lembro de nenhum. Nunca fiz um estudo assim. Matusalém a gente já sabe que todo mundo fala, mas é provável, né? Viveu um bom tanto aí. Então veja, aí detalhe aqui, 9 gerações, sendo que as gerações eram mais ou menos a cada 100 anos. Tá? Depois que Adão tinha 130 anos, alguma coisa assim, que veio o primeiro filho dele. Aí depois o filho dele viveu mais quase 100 anos, teve filho. Então, Pra curtir um pouco, né? 900 e pouco, né? 100 anos de farra no mínimo, né? Deu pra dar uma brincada, mano. 100 anos? Tipo adolescência, né? Depois dos 100 e pouco. Com 90 anos, nossa, teve filho cedo, hein? A novinha. Só depois dos 200. Né? Saí de casa só depois dos 300 anos, hein? Ó. Bom, então vejam que eu não sei quanto, teria que fazer um cálculo para saber o período de tempo que durou isso, mas deu mais de 1000 anos, sendo que ficou praticamente inalterado a longevidade, né? Como que fala? Quando a gente faz a probabilidade de existência do homem, como que é o nome? Eu estou falando longevidade é o tanto que a gente vive, mas expectativa de vida. Né? A expectativa de vida do homem praticamente inalterada, sem o homem comer carne, em mais ou menos 1000 anos. De Noé até Abraão, agora nós temos 10 gerações comendo carne. Beleza? Porque a partir de Noé foi permitida a alimentação carne. Certo. Vamos lá para o texto, Gênesis 25, 7. Vamos ver aí quantos anos viveu Abraão. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Isso. Diminuiu um pouco? Morreu adolescente. Morreu novo, tadinho. Um bebê. Um anjinho. Então, perceba. E aí, detalhe. Se vocês olharem aqui o texto Gênesis 11, vocês verão que os homens agora com 30 e poucos anos têm filhos. Ou seja, não estamos falando de 1000 anos. Essas 10 gerações não foram 1000 anos, foram bem menos, 100 e poucos anos só. Você vê que em 100 e poucos anos comendo carne, como diminuiu o tempo de vida do homem. É claro que isso aqui não é uma prova concreta, que a carne faz mal, mas nós vamos decorrer no estudo, mas já vimos que não foi por acaso. Né? Deus ele queria restringir o limite de vida do homem, porque imagina, nós hoje, pecadores, se vivêssemos quase 1000 anos. Aqui, tanto que assim, Gênesis lá capítulo 6, quando Deus vai mandar o dilúvio, né, ele fala, olha, o limite da maldade do homem, toda a intenção do coração do homem era má. Tanto que Deus falou, olha, eu vou ter que intervir, e mandou o dilúvio. Não, e hoje assim, mesmo entre os ímpios, quando a gente fala ímpio é para as pessoas que não creem em Deus, nós vemos boas ações ainda? Sim. Agora imagina toda a intenção do coração do homem mau, imagina todo mundo ruim. Você não pode sair de casa que você está arriscado a morrer. Todo mundo, ninguém liga para ninguém. Sabe? Nem tomando a mulher do outro e se matando e fazendo experiência genética com animais.
Por exemplo, vocês sabem que os dinossauros foram do período antediluviano. Sim. Né? Foram ali que surgiram os dinossauros. Os animais eram muito maiores, fizeram combinações genéticas e surgiram o que nós temos hoje, que são os fósseis de dinossauros. Então, assim, imagina a maldade do homem hoje, do jeito que nós somos maus, se vivesse 900 e poucos anos. E na época de Noé era pior que hoje. Então hoje a gente ainda está no lucro. Né? Por isso que Jesus fala, quando ele fala do segunda volta, ele fala que assim como nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Né? Deus está muito próximo de tomar novamente uma providência em relação ao pecado. Né? Por isso que Jesus realmente está próximo de voltar. Tá? Bom, vamos continuar então no assunto da carne. Vamos ver se devemos ou não comer carne. Já ouviram isso daqui? Esse argumento? Sim. A carne tem proteína e é nutritiva. A gente tem uma técnica de nutrição que pode falar com mais propriedade. É, Vitória. Sim, A Vitória é técnica de É. mas não é no negócio de interiores? Ah, interior do ser humano. Ah, agora que eu entendi, Vitória. Eu pensando que tinha a ver com móvel. Eu fiz técnica de nutrição durante o ensino médio. É uma das partes principais da pirâmide alimentícia, né? Ela é uma das que está lá no topo, quase. Assim, na verdade, no meio ali. Mas... Acho que é em cima. Agora eu sou leigo falando, mas em cima. Daí vem, primeiro a base, que são os carboidratos. que é o que eu mais como, isso que eu tô gordo. Aí vem frutas e legumes, aí vem as carnes, ovo, peixe, leguminosas, e em cima açúcares e óleos. Ou seja, no parâmetro comum do nosso mundo, as carnes são quase o que de melhor existe. Isso. Né? Em termos de fonte de proteínas e nutrientes. Vamos lá. Textinho de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 313. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras em segunda mão, pois o animal recebe dessas coisas, ou seja, dos cereais e das verduras, a nutrição que dá o crescimento. A vida que se achava no cereal e na verdura passa aos que os ingerem, ou seja, aos animais. Nós, que comemos animais, a recebemos comendo da carne do animal. Quão melhor não é obtê-la diretamente comendo aquilo que Deus proveu para o nosso uso? É verdade, mano. Mas estuda isso na escola, velho. Ó, primário, terceiro. Aí vai lá e a gente é o terceiro. Não, e assim, não precisa ser adventista, conhecedor da mensagem, para entender que isso é muito racional, muito óbvio, né? Ué, eu falo que eu quero pegar proteína, porque carne tem proteína. Mas peraí, o animal, o boi, ele come o leão e dali ele obtém? Não, ele come mato. Ou seja, se eu fosse direto no cereal, talvez eu obtesse uma melhor qualidade, né? Aquilo que eu estou buscando da carne do... Meu, a gente é muito burro. Nós somos pecadores, né? E aí vamos nos acostumando com uma cultura, né? Nesse caso de comer carne. Então, assim, esse argumento de que a carne tem proteína, por isso eu como, furada, né? Dá para obter direto dos cereais. Vamos a mais argumentos aqui. Os sacerdotes comiam segundo a ordem de Deus. Eu já ouvi isso na igreja. Não, mas você vê que até os sacerdotes comiam carne. Então não tem nada a ver a gente comer. E os animais comiam segundo a ordem de Deus. Ok? Então vamos aqui a mais um textinho. O sangue, aqui lembrando qual era o papel do sacerdote dentro do santuário. Tá? O trabalho de expiação que eles faziam. Sacerdotes e sumos sacerdotes. O sangue representando a vida que o pecador perdera. Pecador cuja culpa a vítima arrostava. Ou seja, está falando que o animal ele carregava a culpa do pecador. Né? Era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredia. Certo? Pegava lá o sangue do animal, espargia naquela cortina entre o santo e o santíssimo, porque atrás estava a lei que o pecador... Então ali, como se estivesse espiando. Olha, agora está pago o preço que a lei exige. E o que a lei exige? Qual que é o preço do pecado? A morte. Então estava pago o preço. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue, em figura, né, de maneira figurada, para o santuário. Então, do pecador para o animal, do animal para o santuário. Agora, quem é responsável pelo pecado? O santuário. Entretanto, em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor a deu a vós para que a levasseis a iniquidade, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10, 17. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Então, fosse o santuário ou o próprio sacerdote, ambos assumiam a responsabilidade pelo pecado daquele que havia confessado. Tá? Então tinham dois rituais: ou espirrava o sangue no santuário,
ou o sacerdote comia um pedacinho da carne. Ele assumia a responsabilidade pelo pecado. Tanto que no dia da expiação, a gente já estudou isso aqui, tinha... Quantos animais haviam no dia da expiação, só para lembrar? 3. Quais eram eles? Azazel. O bode. Azazel, que animal que é esse aí? É o bode. Ah, um bode. Ah, não, bode. Um bode, Cordeiro. um cachorro e um gato. Periquito e um papagaio. É. Era cordeiro, não era? Cordeiro. Cordeiro, Eram, acho que era um cordeiro e 2 bodes, era isso? Era isso, né? Era isso, verdade. E aí um bode, o Tiago já falou, que ele levava a culpa para fora de Israel. Isso. Um bode era... o bode era pelo pecado da congregação inteira e o novilho, ou cordeiro, era pelo pecado da casa de Arão. Não sei se vocês lembram disso. No caso, a casa de Arão, a tribo de Levi. Por quê? E era o primeiro animal a ser morto. Para que eles, primeiramente, que tinham assumido a responsabilidade do pecado, tivessem o pecado expiado. Depois, então era expiado dos sacerdotes o pecado, depois dos sacerdotes e do templo. Depois da congregação e por fim era confessado os pecados para o bode Azazel e levar os pecados para fora de Israel. Beleza? Então, justificar a alimentação cárnea dizendo que o sacerdote comia, aquilo tinha um simbolismo e detalhe. Quando Jesus veio, aquelas cerimônias acabaram, perderam seu vigor. Sem contar também que o sacerdote comia pra se panturrar. Ah, não fazia um churrasco, né? Imagina o sacerdote logo virando as costelas, né? Na brasa. Não. Né? Diz que era cerca de 1 grama de carne. Era um pedacinho, eles engoliam e aquilo era um simbolismo. Nem sentia gosto, nada. Né? E detalhe, né? Não, mas é que carne é gostosa. Alguém já comeu carne sem tempero? Já. E aí? Já. Foi uma experiência que eu tive que fazer na escola. Aí a professora meio que colocou lá pra gente comer. Era a mesma coisa também, de nutrição, assim, relacionada a isso, biologia e tudo. Aí a gente experimentou um pouquinho assim. Eu não sei que tipo de qual região do que era, mas era ruim. Se era de bicho, se era de gente, né? Se era chinês, não sei. Eu tive uma conhecida que se era de morcego ferradura, se era de civeta, né? Então assim, carne na verdade sem tempero, zero gosto. Igual PVT. PVT sem tempero é ruim. Né? Durão. Legumes, frutas, essas coisas têm sabor próprio. Agora a carne... Ah, e detalhe, uma conhecida que fez biologia, ela falou que na faculdade eles foram num lugar lá uma vez, num laboratório, que era cheio de pedaços de seres humanos. Né? Para eles estudarem. Uma bacia cheia de braço, uma bacia cheia de órgãos internos, outra bacia com perna, outra bacia com coração. E falou que a carne sem a pele, você não consegue distinguir o que é uma carne de ser humano e uma de boi. Por isso que o pessoal aí faz coxinha de carne de gente, o pessoal nem sabe. Eu fui lá. Que garante, né? Churrasquinho de gado. Churrasco de gado, churrasco de cavalo, né? O pessoal que mata cavalo e pensa que está comendo carne de boi. Enfim, né? Se começar só a falar de carne aqui, a história vai longe. Bom, beleza? Então esse argumento já era. Vamos usar mais argumentos. Ó, já ouviram esse argumento? Capítulo 11 de Levítico como parâmetro para comer carne? Já. Vamos lá. O que diz Levítico 11, gente? Capítulo 11. É o capítulo que fala do... Animais puros e impuros. Animais puros e impuros. Então, esse é o maior argumento usado pela igreja, pelo menos pelos que comem carne, para dizer que não tem problema comer carne. O pecado não está em comer carne, o pecado está em comer animais imundos. Certo? Entretanto, será que Levítico 11, escrito há tanto tempo, é parâmetro para nós hoje, para comer ou não carne? Vamos ver um exemplo disso. Abre em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 23, versículos 13 e 14. Vamos lá. Agora, eu acho que... O Igor já leu, né, Igor? Já. Então, o Everton leu o verso 13 e o Jevas, verso 14. Todos acharam? Dentre as tuas armas terás um borrete, e quando te abaixares fora, cavará com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. E o 14?
Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para te entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Muito bem. Vocês entenderam aí qual que é a ideia? Então qual que foi a ordem de Deus aí? Entre as tralhas dele, eles deviam ter alguma coisa que pudesse cavar para fazer o quê? Uma latrinazinha. Isso. Um buraco Para poder fazer o cocô e cobrir. Ou seja, lembra que nós estamos falando de um povo que veio da escravidão, né? O povo de Israel. Povo totalmente brutalizado pela escravidão. Então eles não tinham noções básicas de higiene. Né? Ou seja, eles faziam cocô e deixavam ali a céu aberto. Até que Deus teve que falar, olha, por favor, eu ando no meio de vocês, eu quero ver coisa indecente. Então entre as tralhas de vocês tem alguma coisa para cavar, para pelo menos quando vocês fizerem cocô, vocês voltarem e cobrir. Tá assim, ó, todo mundo sentado, defecando, trocando uma ideia. Visto que os homens não tinham noções básicas de higiene, Deuteronômio foi escrito depois de Levítico. Será que hoje, em 2020, a gente pode usar Levítico 11 como para que a gente deve ou não comer? Uma pregação do Rivaildo, ele era Eu lembro desse nome. É um pregador que veio, é um teologano, sabe? Esses pastores estão Ele ficou na região aqui, Isso. Né? Eu lembro. Ele tem uma pregação dessa sobre o... Como é que é? Sobre o abominável, o aceitável e... a outra palavra eu esqueci. E o ideal. Certo. E Levíticos 11 é o aceitável por Deus, não é o ideal. Não foi o que Deus pediu. Então, e aí separa também o abominável. E detalhe, era o aceitável, será que é o aceitável hoje? Essa é a pergunta. Porque assim, se Deus estava ensinando o povo como fazer cocô, será que a alimentação aqui é a regra para nós hoje? Será que isso aqui é tipo a única coisa que Deus falou? Porque veja, todo mundo que come carne na igreja se baseia em Levítico 11 para dizer que pode comer. Será que Levítico 11 é o parâmetro final sobre a alimentação? Só Ellen White, por exemplo, escreveu quase 100 mil páginas manuscritas. Escreveu manuscrito é fogo, né? Edita essa parte. Será que Ellen White não falou nada sobre alimentação cárnea? Imagina a Bíblia, então, né, que é a fonte de toda a sabedoria. Então, será que Levítico 11 é parâmetro para nós hoje? Será que Levítico 11 é o aceitável hoje? Será que Deus aceita hoje a nossa prática baseada em Levítico 11? É uma pergunta. Até o fim do estudo eu mesmo vou responder essa pergunta através dos textos bíblicos, beleza? Mas já vimos que Levítico 11 aparentemente não é muito padrão se a gente pode ou não comer carne. Certo? Porque o povo estava brutalizado ali, Deus ensinou muito o básico ali, né? Depois disso, Deus estava ensinando o povo a cobrir as próprias fezes, né? Então, talvez Levítico 11 não seja parâmetro para nós em 2020. Mas vamos seguir. E esse aqui, já ouviram esse argumento? Jesus comeu peixe? Já. Ah, mas Jesus comeu peixe? Para os vegetarianos, inclusive. Para quem é vegetariano. Você não come carne, mas você come peixe, né? Não, por quê? Mas Jesus comeu peixe. Exato. Isso aí é meio que um argumento até fora do meio evangélico, digamos, né? Não só entre os adventistas, mas fora dos adventistas, fora do meio evangélico. Bom, mesmo naquela época era muito diferente de hoje. Será que era igual o nível de contaminação no planeta? Com certeza não, né? Jesus lá na Galileia. Então, assim, não é um parâmetro. Vocês não, alguém já morou no interior aqui ou já criou galinha? Minha avó Minha avó tinha uma galinha. Gente, ó, eu vou contar, ó, galinha. Meu avô, ele criava galinha, pato, tal, os bichos. E às vezes a gente, principalmente fim de ano, a família se reunia, matava lá 2, 3 galinhas, matava pato, a gente comia de tudo lá. E as galinhas era assim, ele tinha um viveiro, né, o galinheiro que ele construiu, e aqui perto ele tinha um quartinho que ele tinha as ferramentas e tinha um tanque que ele limpava os bichos ali, né? Então a gente ia lá, matava as galinhas, jogava, não sei se já fizeram isso alguma vez na vida, joga água quente e arranca as penas. Você já matou galinha? Já. Caramba. Não, e era cruel. Sabe como cortar o pescoço? Não, como que a gente fazia? A gente não degolava, a gente estrangulava. Então a gente catava a galinha pelos pés, colocava o pescoço dela embaixo de um cabo de vassoura, segurava e fazia assim, ó. Nossa. Aí dava o tranquinho e ela ficava, né? Minha avó era má. Aí daqui a pouco morria. Ela cortava o pescoço assim, colocava no negócio pra fazer pirão. O sangue. E a galinha ainda viva com sangue escorrendo. Então. Meu irmão viu isso, nunca mais comeu. Então, não, aí, mas por causa disso. Eu ia falar o seguinte, ó, aí depenava a galinha, aí meu avô ia limpar. Então eu abria e tirava, começava a tirar as tripas e tal. Sabe o que ele fazia? Ele começava a jogar dentro do galinheiro, mano, você vê as brigas da galinha
pra comer o resto das outras Comer ela galinhas. mesmo. Tipo Comia. frango, né? As tripas, paradas. Jogava lá dentro, as galinhas brigavam lá dentro, ficava aquela muvuca, as galinhas comendo, e elas ficavam ali tudo esperando. Jogava elas. Ou seja, se elas, que nem, aí você fala, galinha comeu, come. Reciclagem. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar. Eu já vi isso. Não é que ninguém estava falando, eu vi isso, mas pode pesquisar na internet, tem isso aí. Então você acha que peixe não come gente, não come cadáver? O que garante que o peixe que vocês compram... Ah, não, mas aí está limpinho. Né? Peixe... Esse aqui é qual é aquela empresa lá que é da Friboi, né? Friboi, da não sei o quê. O que garante, gente, que aquilo está limpo? Eu nunca mais vou conseguir olhar para um peixe sem lembrar desse vídeo. Que bom. Amém. Então, assim, Pesa, né, consciência? voltando ao estudo... Voltando ao Pesa no estudo... bolso, agora pesa na consciência. né? Jesus comeu peixe é argumento pra gente continuar comendo? Não. Zero, mas nem de perto, né? Igão saiu daqui, você sabe por quê, né? Falou, não vou ouvir. Foi fazer xixi. Foi fazer xixi. Não, ele falou, não vou nem ouvir, senão não vou vou ter que ouvir. parar. Né? Vamos lá. Me pecando. Sushi fez sempre Textinho de Ellen White. Não é o tempo de todos desfeiçarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Ou seja, a alimentação carne mexe com o nosso espírito também, com o nosso lado espiritual, né? Não só com o corpo. Como podem tirar a vida as criaturas de Deus a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam ou voltem antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Alguns de vocês têm animal de estimação? Tem bicho em casa? Eu tenho. E vocês teriam coragem de comer o bichinho? Nem ferrando. E qual a diferença do bichinho que vocês criam por boi? Por boi, por peixe, por frango? Qual a diferença? Eu vou falar a diferença, é que vocês não veem. Porque se vocês virem um dia matando, acho que nunca mais vocês comem. Eu vi na igreja, fizeram já uma pregação, mostrou o vídeo. O negócio é mesmo. Mano, eu vi um vídeo na igreja também. É vídeo, mano. Aquele a carne é fraca, tá ligado? A carne é fraca ficou famosa na época. Padrão, parece. É padrão. Então veja, existem mitos, existem. Por exemplo, eu vou falar um mito para vocês que eu aprendi. Eu trabalho no Conselho de Medicina Veterinária, então eu assisto muita palestra de profissionais e tal. Oi? Divulgação do patrocínio. Aí aparece por trás assim, o computador passando, né? Conselho Regional, proteção de tela. E o Instagram embaixo. E a fotinha dele. Eu trabalho no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E o que acontece? Teve uma palestra que eu assisti no ano passado, na Semana do Médico Veterinário. O tema era o seguinte: por que ainda existe um mito de hormônio na carne de frango? Falei, mano, quero assistir isso aí, porque o que eu ouvi na igreja? A minha vida inteira. Que inclusive as mulheres menstruam mais cedo, criam corpo e tal, porque comem muito hormônio do frango, não é isso? Sim. E não existe hormônio em frango. Olha só. É um mito. Tá bem? E só um argumento dentro dessa linha. Se fossem fazer crescimento de frango com hormônio, não teria tanto frango como existe hoje, porque é caríssimo o processo de você colocar algum tipo de hormônio em algum animal. Tá bem? Então, na verdade, por que os animais crescem tão rápido? Porque eles são colocados sob luz, eles não descansam, né? É cerrado o bico e eles comem quase que 24 horas por dia. E claro, aí existe muita pesquisa genética, né? Eles combinam os tipos de frangos mais fortes com os outros mais fortes, tal, né? Os que são mais fracos eles descartam, tal, vira até nuggets depois. Não sei se vocês comem nuggets. Bom. Então, é mistura de todo o resto de pintinho que não vingou, tritura tudo e vira nugget. Né? É a história do Se perde, meu amigo. Bota um tempero lá e... Se perdeu, cara, que perder? Imagina você produtor, você vai jogar fora, vai nada, você vai aproveitar. Então, assim, não existe hormônio, tá? Na carne do frango, que passa pro ovo, tá? E se fosse o nosso bicho de estimação, a gente comeria? Aí eu lembro de Noé, quando Deus permitiu, ele precisava sacrificar, e tipo assim, antigamente, antes do dilúvio, tinha, digamos que uma imensidão de animais. E ali Noé via a capacidade geral de animais. Quantos tinham? Viviam durante... Todos, dava pra contar o que tinha no planeta, tava ali na mão dele. Aí que ele teve que sacrificar um. Então era... Sacrificar
para honrar a Deus, devia ser muito doloroso, eu não me imagino, já pensei várias vezes, caramba, imagina viver naquela época antes de Jesus, matar um animalzinho, né? Entretanto, matar e comer devia ser pior ainda. Matar pra comer, né? Pra comer? Enfim. Bom, vamos para a parte final aqui do estudo, agora uma pergunta enfática. Comer carne é pecado? O que vocês acham? Sim, não, vai, direto. Comer carne é pecado, sim ou não? Eu também vou responder a pergunta. O Igor disse que não. Sim. Bruna? Sim. Não, depois do estudo aí tá todo mundo respondendo que é sim. Não, vamos lá então, vamos ver na Bíblia. Porque até então nós tínhamos o que de parâmetro? Levítico 11, já vimos que não é parâmetro. Vamos ver na Bíblia então alguma coisa? Vamos sim. Isaías capítulo 22. Vamos falar um pouquinho de profecia? Parte final do estudo, tá? Estamos seguindo para o fim. Isaías capítulo 22. Agora, o Jovair leu por último, né? Sim. Então, todos encontraram? Isaías, espera todo mundo achar. Isaías 22, a partir do versículo 12. Tá dando para enxergar? Ainda tá meio escuro. Quer acender a luz? Não, pode ser, né? Nas suas costas. Melhorou? E diz assim: naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Isaías 22 é uma profecia que está apontando para o futuro, certo? Tratando de profecia, não pode apontar para o passado, né? Eu falo as coisas depois eu mesmo, né? Mas assim, diz que em algum momento o Senhor convidaria o seu povo para o arrependimento. Quando fala aí, né, arrancar os cabelos, que nem aqui tá, raspar a cabeça, cingir de silício, né, colocar roupa velha, tal, rasgar as vestes, em outras palavras, chamaria o povo ao arrependimento. Beleza? Em algum momento, nós vamos descobrir depois de qual momento profético Deus estava falando. Versículo 13, Tiago. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês dizem: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Parece com hoje, né? Não, vamos curtir, porque a gente é novo, a vida é curta, vamos curtir, né? Ao invés de arrependimento, o que Deus apontava no futuro? O que ele via? Não, o povo fazendo farra, fazendo churrasco, né? E entre os pecados, fala aí, né? Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne. Ou seja, é quase uma profecia quanto ao churrasco, né? Mas assim, no futuro, ao invés de arrependimento, ao invés de voltar-se para o Senhor, as pessoas querem curtir. Então assim, entre os pecados que Deus descreveu aqui, está... veja que Deus ele poderia ter falado do funk, podia ter falado um monte de coisa. Ele escolheu falar de que os homens continuavam matando animais e comendo. Ele usou isso como modelo de pecado, de forma que os homens não iam se arrepender. Deu para entender? Deu. Vamos seguir, versículo 14, Raiz. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Teria expiação esse pecado? Teria perdão? Não. Não. É mais ou menos assim, olha, em algum momento eu vou lhes chamar ao arrependimento, Deus está falando. Se vocês continuarem na prática do pecado, eu não vou poder perdoar os seus pecados. Vocês vão morrer perdidos. Basicamente é essa a mensagem que Deus está dando aqui em Isaías. E como modelo de pecado ele usa matar carne e comer. Agora, para qual momento profético Deus estava apontando? Esta é a dúvida. Vamos lá. Esse mesmo capítulo 22, versículo 20 agora. Pode ler, Júnior? Depois a gente volta na Vitória. Verso 20. Naquele dia chamarei a meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, muito bem. Então, aparece um tal de Eliaquim aí na história, tá bem? O que esse Eliaquim representa? Bruna, verso 21. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e te entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Isso, então, Eliaquim, nesse caso aí, vocês lembram que os profetas eles sempre tinham simbolismos, né?
Deus falava para eles colocarem determinada roupa, fazer tal tipo de atitude. Olha, fica deitado só de um lado, né, não sei quantos dias, porque vai representar o tempo que eu vou punir a casa de Israel. Deus usava vários simbolismos para ensinar o povo. E nesse caso ele pegou um servo dele chamado Eliaquim e falou, olha, você vai vesti-lo como se fosse um rei. E ele será um representante de Jesus. Tá bem? Tanto é que o verso 22, lê pra gente, Igor, por favor. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Isso. Diz que esse Eliaquim seria um representante como se fosse pai para os moradores de Jerusalém. Ou seja, é como se fosse um representante do próprio Jesus. Um líder espiritual do povo. E aí fala que colocaria no seu ombro a chave da casa de Davi. Davi era da onde descendiam os reis de Israel. Certo? Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Por que foi mencionado isso no verso 22? Tá bem? Nós já vamos entender. Nessa passagem, Eliaquim é uma figura de Cristo recebendo todo o domínio, inclusive a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Por que esse trecho é importante? Vamos seguir no estudo aqui. Em que momento profético isso se cumpriria? Esse chamado de Deus ao arrependimento e o povo vivendo de qualquer jeito. Vamos para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, verso 7. Aqui está falando das igrejas, né, que João mandou cartas. Certo? Vocês sabem alguma coisa dessas igrejas? São 7 igrejas que se encontram em Apocalipse. Resumindo, de maneira bem rápida, essas 7 igrejas eram igrejas que existiam na época de João, que escreveu o Apocalipse. Igrejas como existem a de hoje. Tem Vila Cosmopolita, Bonifácio, eram igrejas reais. Só que além de serem igrejas literais, que existiam naquela época, de maneira profética, elas representam 7 períodos que a igreja de Deus passaria nessa terra. Tá bem? Tanto que hoje, 2020, nós vivemos no período de qual igreja? Laodiceia, tá? Nós vivemos no período de mornidão espiritual. Então, cada uma dessas igrejas representou um período, desde a época de João até os dias de hoje, tá bem? Um período espiritual da igreja de Deus nessa terra. Verso 7 está falando de qual igreja aí na Bíblia de vocês? Filadélfia. Vocês sabem qual é o período da igreja de Filadélfia? Não. Sim, não faz ideia. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas olha o que diz o verso 7. Agora, volta a Vitória não leu aquela hora? Depois você lê, Everton. Então lê o verso 7, Vitória. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, nós estamos, o período da igreja de Filadélfia é o período espiritual de Isaías 22 que nós lemos. Deus estava apontando para um tempo no futuro em que ele chamaria o povo ao arrependimento. Que período é esse? O período da igreja de Filadélfia. Agora, quando que foi isso? Porque a gente sabe que a gente está em Laodiceia, mas em Filadélfia foi em qual período? Pode falar, José, você ia comentar? Não, eu fiz assim, O cumprimento da profecia é no período da igreja de Filadélfia, que antecede o fim das 2.300 tardes e manhãs, ou o início do juízo investigativo. Momento em que o povo deveria se arrepender de seus pecados, conforme predito em Isaías 22. Então, a igreja de Filadélfia é o período que antecede 1844, que houve o grande desapontamento. Certo? Certo. Vamos ver o texto de Ellen White confirmando isso. Sim. O que aconteceu lá, né, nesse período? Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, abre uma porta e fecha outra. Tá? Por isso que fala, ele tem a chave da casa de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Olha a explicação aqui no livro Grande Conflito. Aí estava o segredo da exposição harmoniosa das Escrituras, que revelam o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7 e 8. Cristo abrir a porta ou o ministério do lugar santíssimo. Então, o significado desse tem a chave da casa de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, é a relação de Cristo passar do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, Cristo abriu a porta da graça para o tempo do fim, e ninguém a pode fechar senão o próprio Cristo. Ou seja, Isaías capítulo 22 está falando do período do juízo investigativo.
A partir de 1844, quem não abandonar os seus pecados vai morrer perdido. E qual pecado que Deus usa para exemplificar? Comer carne. Ou seja, a partir do juízo investigativo, Deus consideraria como um pecado muito grave o fato de comer carne, entre outras coisas. Okay? Então, é pecado comer carne? A própria Bíblia responde. Glutonaria, enfim, não, aí tem vários pecados, né? Não adianta não comer carne e cometer outros pecados, né? A partir daquele momento profético, deveríamos abandonar a alimentação carne. Agora, mais um textinho aí do Espírito de Profecia. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Qual é ele? Que o homem subsista com os produtos naturais da terra, ou seja, que seja vegetariano. Né? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, quantos de vocês estão aguardando a vinda do Senhor? Todos nós. Amém. Então, entre nós, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. É uma afirmação, não é simplesmente uma profecia. Tá? A afirmação é: aqueles que aguardam de maneira convicta a volta de Jesus vão deixar a alimentação carne. Tá? É uma convicção. Okay? A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, lê para mim o resto. Se afastarão do povo de Deus. Só o Jovair está enxergando? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. O que é um meio convertido em relação a comer carne? Ah, não, é que eu não como mais carne vermelha. Só como fora de casa. Só como de vez em quando. Não, é que em carne eu não como, mas aí quando eu vou no churrasco, né, irmão? Aí não tem como resistir, né? Aí eu como alguma coisa, né? Então come. É meio convertido. Uma vez eu lembro que um um irmão da igreja que hoje não come mais carne, mas na época ele falou que tinha parado de comer carne. Foi um pouco legal, cara. Aí paramos uma vez na feira, come um pastel ali pra mim, do quê? De frango. Mas você não parou de comer carne? Não, mas carne vermelha, né? Ou seja, frango é vegetal, né? Então assim, Livro Eventos Finais, páginas 71 e 72. Então assim, é profético que quem não abandonar a carne corre o risco de morrer perdido. Vai se afastar do povo de Deus e não vai andar mais com eles. Tá? A gente pensa que algumas coisas não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Comer carne afeta a nossa saúde, inclusive o nosso intelecto e a nossa espiritualidade. Tá bem? Eu acho que era o último texto isso. Acaba por aqui o assunto. Pode comentar, pode falar. E ovo? Ovo? Ovo não é carne, né? É um derivado do... É um derivado do... Né? O plano original de Deus era que que fôssemos veganos. Né? Alimentação vegana. Nem derivados de animais. Eu ainda como ovo e faço uso de leite e derivados, tá bem? Mas eu preciso abandonar isso também. Carne, graças a Deus, desde 2003, depois que eu aprendi essa verdade. Desde a pandemia. Desde a pandemia. Sem saber da pandemia. Né? Eu nunca mais comi carne assim. Eu já comi 2 vezes por engano. Tá bem? Uma vez... como que come carne por engano? Fui no restaurante uma vez, tinha uma maionese, né? E aí falei, putz, e não tinha nada, carne. Aí tinha uma maionese, aí eu peguei arroz, feijão, maionese. Quando eu coloquei na boca era tal do salpicão, que tem frango. E aí eu tava com uma galera, eu não ia cuspir. Aí engoli aquilo, passei mal o dia inteiro. Mas toda vez que eu arrotava, eu senti o gosto do frango, né? Horrível, passei mal o dia inteiro. E uma vez, um irmão da igreja, esse mesmo que tinha parado de comer carne, me deu um negócio, a gente estava no negócio de atividade de clube e tal, aquela correria, a gente não tinha comido nada aquele dia, né, treinando para umas Olimpíadas e tal. Ele me deu um pão, uma bisnaguinha, aí eu comi. Ô fulano, isso aqui... Ai, desculpa, esqueci que você não come carne, tinha peito de peru com queijo. Aí ele me deu um lá que só tinha queijo, aí eu comi. Então eu não cheguei a ingerir, mas foram as 2 vezes que eu lembro que eu comi sem querer. Né? Querendo, graças a Deus, eu nunca mais comi. Assim, não foi porque eu não gostava de carne, pelo contrário. Eu lembro que eu e a Cris
Vocês lembram da Cris? Cris, irmã do Toninho, do Kaká? Mano, assim, na época de adolescência andava ela, eu, a Paulinha, do Bonifácio, que vocês não conhecem, mais uma galera, enfim. É um povo antigo que hoje já tá tudo velho, casado, né? Tudo com filho. Mas eu lembro que a Cris e eu, a gente não podia ver o churrasquinho de rua. Né? Na Coab, a gente ficava andando pra... Não, churrasco espetinho. Ah, sei. A gente não podia ver o espetinho. Eu olhava pra Cris, olha, tem um espetinho lá, vamos. A gente saía às vezes escondido do resto. Nós dois saía lá, passava na farinha, jogava uma pimenta, comia, né? Eu comia do rabo até o chifre do boi, né? Se bobear. Né? E comia o rabo mesmo, que tem uma comida chamada rabada, que é o rabo picado do boi. Eu comia. Meu, eu era um comedor de carne assim, animal. Antes de conhecer a igreja, então eu comia de tudo, né? Eu lembro que no interior a gente fazia sarapatel. Meu pai fazia sarapatel. Sabe o que é sarapatel? Nossa, eu vou fazer isso aí. Aquele vô lá? É, ele mesmo. Gente boa ele, mano. O vô, lembrei, gente boa, né? Velho. Sarapatel é o seguinte, são os miúdos do porco. Olha só. Ou seja, o saco do porco, as entranhas. Tudo que você imaginar, são os tais miúdos do porco. Aí joga numa forno, pega o sangue, joga junto, e aquilo vai assando por horas. Aí joga farinha, não sei o que. Eu sei que no final fica um monte de pedacinho de carne lá, assado. E eu comia aquilo. É bom? Na época era, né? Chouriço, já comeram chouriço alguma vez na vida? Só ouvi um pouco falar. Chouriço é sangue de porco temperado. Aí eles colocam num plástico, assa aquilo e vira como se fosse uma linguiça, vai. Comia aquilo também. Depois que eu entrei para a igreja, eu ainda comia carne. Depois que eu aprendi essa verdade... E assim, eu já tinha tentado parar de comer carne umas 2 vezes. Eu lembro que eu namorava uma outra moça, 1000 anos, aí combinamos 2. Vamos parar de comer carne? Vamos. Uma semana depois, fomos no churrasco na casa do tio dela. Eu fiquei... Acho que eu vou parar na semana que vem. Arregacei aquele dia. Comi. Aí depois bati aquele arrependimento. Ô Senhor, eu sei que eu não devia ter comido, né? Com refri ainda, tudo junto, né? Nossa. Me perdoa, me dá força pra parar. Não, sabe, eu não vou parar, me arrependi. Aí passou uma outra época, eu sei que eu comi de novo, tinha umas carnes assadas lá, não sei onde eu comi. Aí um dia o Edinho, que hoje é pastor, falou, você quer parar de comer mesmo? Eu quero. Então eu vou te ensinar a verdade bíblica. Aí não era um estudo assim tão aprofundado, mas me ensinou essa verdade de Isaías. Nunca mais eu pus nada de carne consciente na minha cabeça. Eu falei, eu não posso continuar, né? Eu digo que quero ir para o céu, porque estou me preparando para o volta de Jesus, continuar comendo carne, não dá. Então assim... Eu também parei quando a gente fez o estudo lá, acho que foi na casa da Dani. Ou na Dani ou lá em casa. Esse estudo, eu não lembro onde foi. Lá em casa. Na casa da minha mãe, né? Quando eu estava lá na minha mãe. A gente fez esse estudo. Então assim, vocês são livres para escolher o que vocês quiserem, né? Inclusive se continuam ou não comendo carne, se né? quiser comer o civeta também, ou o morcego SARS, né, mano? Se é pra comer, já vamos pegar umas iguarias, né, mano? Vamos passar à vontade. Tô brincando, claro. Mas... Deixa eu só encerrar aqui para não estender muito claro. O vídeo. Quer dar um tchauzinho aí, galera? Tchau. Valeu. Tudo meio triste, a galera. Quer dar um tchauzinho pra carne? Quer dar um tchauzinho pra carne também? É isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Já deixe seu like, tá? E seu comentário aqui embaixo. Aquele like maroto, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. Visite a minha loja virtual de produtos naturais e se quiser conhecer como eu vivo de forma saudável, me siga lá no Instagram.